A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos começando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com vocês novamente para nós aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Para você que é pela primeira vez que você está nos assistindo, eu te peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos para as pessoas que você conhece, para que elas possam aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Pegue já a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia e vamos para o comentário da lição de número 9, a lição de adulto. Esse tema, que nós vamos estudar, Gog e Magog, um dia de juízo, é um tema muito espinhoso e difícil de interpretação. Vamos tratar sobre Gog e Magog, e iremos apresentar alguns detalhes sobre o tema neste resumo que nós iremos fazer. Historicamente falando, Magog era um neto de Noé. Os descendentes de Magog se estabeleceram no extremo norte de Israel. Magog, eventualmente, se tornou o nome da terra onde os seus descendentes se estabeleceram. Gog é o nome de um futuro líder, e Magog que irá liderar um exército para atacar Israel. Gog e Magog é mencionado no livro de Ezequiel e também no livro de Apocalipse. As duas passagens mencionam o mesmo nome. Aí surge uma pergunta: será que são as mesmas pessoas? Ou as histórias relatadas são diferentes? Essa é a pergunta, a indagação que surge. Na profecia de Ezequiel, Gog será o líder do grande exército que irá atacar a terra de Israel. Gog é descrito como da terra de Magog. Gog e Magog são mencionados novamente em Apocalipse e é descrito uma batalha ao qual tudo indica que é a mesma rebelião contra Deus descrita em Ezequiel. Essa mesma rebelião, ela será vista também no livro de Apocalipse, novamente. Essa é uma síntese que nós vamos estudar nessa lição. Vem comigo, fique até o final e nós iremos aprender mais um pouco de escatologia, que é algo assim muito difícil e complicado, mas nós vamos debruçar nessa lição e trazer aqui um conhecimento, mais uma síntese para nós, para você que é professor, e também você que é aluno, para argumentar na escola bíblica dominical, debaterem sobre esse importante assunto que é a profecia de Ezequiel no capítulo 38 e capítulo 39, Gog e Magog, um dia de juízo. O nosso texto áureo está no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. A verdade prática da nossa lição, a palavra profética anunciada que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Assim diz a palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 38, do verso 1 ao 6, e o capítulo 39, do verso 1 ao 10. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, identificar o Gog. Segundo, identificar Magog. E terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares e ele divide a nossa lição em 3 tópicos principais. O primeiro tópico sobre a identidade dos povos invasores. Essa é a primeira parte da lição. O segundo tópico
a identidade dos povos invasores é a segunda parte da lição. E o terceiro e último tópico, sobre o contexto escatológico. Fica conosco até o final e vamos aprender mais da lição de número 9, lição de adulto. Na nossa introdução, nós vamos ver aqui que os teólogos liberais, eles argumentam que a profecia de Ezequiel, no capítulo 38 e no capítulo 39, foi descrita depois do fato ocorrido. Isso não consiste, né? Isso não é uma verdade. Tá? Não foi descrita depois do fato ocorrido. Então, nesta lição, nós veremos que essa profecia ainda irá acontecer. Tá? Também ela é de cunho escatológico. Primeiro tópico da nossa lição, sobre a identidade dos povos invasores. Nós estamos iniciando aqui a primeira parte da lição. Ezequiel deixa claro que essa invasão será próximo ao início da grande tribulação. E esses povos dessa coalizão será comandado por um príncipe ou um comandante chamado Gog. São povos da Banda do Norte e outros grupos do norte da África. E aí nós vemos o nome, né, da época, persas, etiópios e os Depute. Está relacionado aí, hoje, na atualidade, com a Rússia, né, e aqueles países vizinhos, certo? Nós vemos Ezequiel 38 e verso 5. Porém, no capítulo 39, do verso 4 ao 6, esses povos, esses povos invasores serão derrotados por Israel. Tá? Serão derrotados. Deus dará a vitória a Israel. No segundo tópico da nossa lição, sobre a identidade dos povos invasores. Agora nós vamos ver a segunda parte da lição. Esses povos invasores são descendentes de um dos filhos de Noé, como já fomos dito, chamado de Jafé. Gog e Magog tiveram grande repercussão na história da Bíblia e esses povos serão os que farão uma das primeiras batalhas contra Israel no período da grande tribulação. Tanto em Ezequiel como em outras partes da Bíblia, nós encontramos esse povo se unindo para a destruição de Israel. Então, nós vamos ver no final essas três guerras. Tá? No terceiro tópico da nossa lição, sobre o contexto escatológico. Tá? Duas guerras devem acontecer durante o período da grande tribulação. A grande batalha de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel, capítulo 38 e 39. A batalha do Amagedon, Apocalipse 16, versículo 13 ao 14. A última batalha deverá acontecer no fim do milênio, com a soltura de Satanás do abismo, aonde ele estará preso durante 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 7 ao 9. Na batalha de Gog e Magog, Deus enviará, né, e dará grande vitória ao seu povo. Ele intervirá e dará grande vitória ao seu povo. Ezequiel 38, verso 21 ao 23. Na batalha do Amagedon, Jesus virá pessoalmente derrotar o exército do anticristo. Zacarias 14, verso 1 ao 4. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 ao 8. A última batalha depois do milênio, comandado por Satanás, Deus fará descer fogo do céu e destruirá o exército de Satanás e o condenará ao lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Apocalipse 20, verso 9 ao 10. Então nós temos aí essas três batalhas, né, que nós vemos que se deu na época de
Ezequiel, e se dará, que foi a batalha de Gog e Magog contra o povo de Deus, depois se dará num período, né, qualquer da grande tribulação, que é a guerra, né, a batalha do Megido, né, ali naquela planície, que levantará contra Israel várias nações, e Jesus descerá no Monte das Oliveiras com a igreja para salvar Israel. E diz, né, a história bíblica, que o sangue dará nos queixais dos cavalos, né? Mas Jesus virá e salvará Israel. Israel reconhecerá Jesus como Messias e também a igreja, a eclésia, né? E Jesus salvará Israel, e ele então, as nações serão julgadas, e logo após, né, Israel entrará para o milênio. E no final do milênio, então, Satanás será novamente solto do abismo, onde ele está preso, e ele reunirá as nações dos quatro cantos da terra e fará a guerra do Armagedon, a última batalha. Depois será novamente preso para sempre, e aí virá o grande trono branco, o juízo final. Então, nós vemos escatológico, né? Aconteceu essa profecia de Ezequiel no seu tempo, mas também ela é uma profecia escatológica que é para os tempos futuros, tá? Então nós vemos ela descrita em Apocalipse. Nós vamos fazer a conclusão dessa lição, né? É importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 28, pois a profecia emprestada de Ezequiel, né? Ou pois a profecia impressa de Ezequiel esses nomes. Então, nós vemos aí que são mencionados os mesmos nomes, porém as batalhas são, né, em períodos diferentes. E aí nós chegamos mais ao fim de uma lição. Que Deus abençoe a sua vida, né? Estude, pegue subsídios e aplique na sua sala. Que Deus abençoe, um beijão no coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.